Boa noite, pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui para fazer análise das coisas que aconteceram, dos movimentos que aconteceram durante a semana, fazer também a análise dos movimentos que aconteceram dentro deste final de semana. Tudo bem que hoje ainda é domingo, 7h26 da noite, mas a gente já consegue ter pelo menos um prognóstico do que pode acontecer. Durante esse final de semana, né, o Bitcoin continuou na sua correção, ele deu alguns movimentos mais expressivos. E assim como eu já tinha comentado no vídeo anterior, na quinta-feira, salvo engano, ele já fez esse movimento de correção, mas aqui para ele continuar, porque isso daqui seria daí já talvez um movimento já que fugiria um pouco da correção. Então, se ele fosse até aqui no 69040, ainda seria considerado uma correção, porque é justamente o fundo dessa região de consolidação aqui. E é o que aconteceu. Ele tentou entrar, né, ele tentou voltar para a região de consolidação, porém o preço ele foi rejeitado, né? E aí nós podemos ver o seguinte, né? Aqui nós temos a rejeição, né, do preço de hoje, né, do volume de hoje, junto aqui com um FR que não está tão forte assim, demonstrando uma grande força compradora, ao passo que nós podemos ver que ele começa a trabalhar numa região triangular, ou seja, ele não rompe nem topo e também não rompe fundo. Ao mesmo tempo que ele não faz um topo, não rompe topo, ele não faz um topo maior, não rompe fundo, ele não faz um fundo maior. Ou seja, movimentação de triângulo. E o que isso quer dizer? Geralmente, nós não podemos afirmar isso com veemência, mas geralmente, quando um movimento ele faz esse triângulo aqui no topo, ele é uma correção barra acumulação para continuidade de movimento. Ou seja, pela análise técnica crua, o Bitcoin talvez continuaria a sua alta, certo? Isso a gente diz análise técnica crua. Por quê? Precisamos lembrar que no final do mês de abril nós temos um evento muito importante, que é o halving. E a gente ainda não consegue saber como o preço vai se comportar em relação ao halving, né? Como eu mostrei no vídeo anterior, nos outros anos de halving, o Bitcoin, após o halving, o Bitcoin caiu bastante. E ele só foi ter uma rompimento de máxima histórica no ano seguinte ao halving. Ou seja, teoricamente, né, o preço vamos dizer assim, a precificação desse halving ocorreria no ano que vem, 2025. Mas esse halving ele está se comportando de certa maneira diferente, porque a gente pode perceber que o Bitcoin ele está se recusando a, a cair, entre aspas. Porque nós tivemos aqui o rompimento de máxima histórica e aqui já seria os movimentos de queda significativa no sentido de já sinalizar um bear market. Porém, é o que eu comentei nos outros vídeos, né? O Bitcoin ele está se recusando a cair, vamos dizer, né? E aí a gente precisa analisar para saber qual vai ser esse comportamento e principalmente ter a consciência de que nesse mês de abril
temos um evento importante e a gente ainda não sabe, né, como ele vai se comportar. Eu dei uma olhada no semanal essa semana e assim, nós ainda teoricamente estaríamos em topo, ou seja, nessa região aqui ainda é topo. Então a gente ainda está brigando pelo topo. Embora nós tenhamos tido aqui violações, ó, o preço voltou para dentro desse retângulo. Ou seja, ele não fechou durante o semanal abaixo disso aqui. E aqui, ao mesmo tempo, nós podemos ver muita rejeição do preço aqui na parte de baixo. Só que também nós temos que analisar os indicadores, né? E o FR já mostra muito bem o esgotamento do movimento. Aquilo que eu já tinha falado anteriormente, né? Esse topo aqui mais alto no IFR, mais baixo no preço. Esse topo mais alto no preço, mais baixo no IFR. E explicitamente sobrecomprado ao extremo aqui. O que é sobrecomprado? Muita força de como é que eu posso dizer? o, o preço é como se o Bitcoin tivesse ficado caro demais já. Em relação às ordens de compra, certo? É como se tivesse muita demanda para pouca oferta. E isso aqui sinaliza muito bem, porque a oferta vai caindo, o que isso representa? É a força de compra. E aqui já está muito acima já de uma força saudável de preço. E aí, teoricamente, ele deveria voltar para cá para começar a trabalhar aqui dentro. Dar uma descansada e aí talvez voltar a subir. Porém, não é o que nós temos visto ultimamente, né? Visto que temos uma rejeição muito grande de preço aqui desses últimos candles semanais aqui. Então vamos dar uma observada aqui no que está acontecendo no time frame das 4 horas. Olha, aqui nas 4 horas é o seguinte. Bitcoin ele continua ainda trabalhando nessa região do canal, né? Dá para ver que tem, ao tocar o limite do canal, uma rejeição muito grande. Ele não está conseguindo trabalhar acima do canal principal, porque é o que nós temos aqui? Nós temos aqui o canal principal. E eu fiz, quando o preço escapou o canal principal, eu fiz a duplicação do canal principal, que nos dá mais ou menos a noção de até onde o preço pode ir para escapar e fazer uma correção. Que é aqui, ó. Podemos ver certinho. Então, dá para perceber que o preço escapou aqui um canal e meio, né? Aqui foi um canal e meio. Por quê? Ele andou daqui até aqui. Então ele fez esse movimento, né? Entrou aqui no canal, trabalhou até metade do canal primário, foi até o fundo do canal primário, e aí ele rompeu com tudo o canal primário e foi até metade do canal secundário. E aí o preço voltou até a parte inferior do canal primário. E aí ele trabalhou até a parte superior do primário, metade. Então, assim, o Bitcoin ele tá subindo, ele tá subindo. Porém,
tá subindo com movimentos muito, muito assim, relativamente fracos, sabe? E o que isso pode nos demonstrar? São duas hipóteses. Ou ele já está perdendo força realmente do movimento, ou os compradores estão ou esperando chegar mais perto do halving para começar a comprar em peso, ou talvez os vendedores estejam deixando subir para que eles possam vender num preço alvo. Mas essa, né, última possibilidade, ela não faz sentido. Por quê? Porque o EFR ele está saudável. Ó, topo mais alto desse movimento, topo mais baixo de preço de EFR. Então o movimento aqui está saudável. O que isso demonstra? Que a briga entre compradores e vendedores ela está, de certa forma, equilibrada. Então não é, por exemplo, uma ausência de pressão vendedora que está fazendo o preço subir. É basicamente assim, o preço está subindo naturalmente. E aí nós podemos perceber que, como ele está subindo em movimentos mais fracos, ainda não dá para ter certeza se compradores estão esperando o momento certo para entrar pesado e aí fazer, né, o Bitcoin voltar a superar as máximas. E ainda por cima tem a opção, a probabilidade de que esteja fazendo esse movimento de triângulo. Eu acredito nessa possibilidade do triângulo porque é que teoricamente faz mais sentido, devido ao fato de que o preço estar saudável dentro das possibilidades de leitura do IFR, tanto no diário quanto das 4 horas. E se o preço ele está subindo de forma natural, quer dizer que não está havendo nenhuma manipulação, né, etc. Pode ser apenas aqui uma acumulação para que o Bitcoin possa voltar a subir. Porém, a gente precisa de alguns sinais mais robustos de que isso aconteça. Ou seja, seria interessante se o Bitcoin ele não perdesse mais essa linha roxa aqui do 69093. Se ele não perder mais essa linha, aí a gente já pode ter uma probabilidade de que ele confirme, né, esse movimento em triângulo para que ele possa voltar a subir. Ele faria esse movimento, né? Seria mais ou menos isso. Mas isso aqui é tentar fazer uma futurologia. E eu não gosto muito de trabalhar com futurologia aqui no canal. Eu gosto de trabalhar com hipóteses mais palpáveis, né? Então eu trouxe aqui alguns indicadores também on-chain para a gente dar uma observada para que ele possa dar uma consolidada, né, na análise. Eu sempre trago aqui o MVRV Z-Score porque ele é um indicador que demonstra assim, se o Bitcoin está numa bolha nesse momento em relação a preço, certo? Se ele está muito caro, se ele está muito barato, né? Muito caro seria, né, com o Z-score acima de 3,7 e muito barato com o Z-score abaixo de 0. E ou seja, quanto mais baixo tiver o Z-score em relação ao dia anterior, mais teoricamente barato estaria o Bitcoin. Então, para o dia 6, deixa eu ver se eu acho aqui. Nós estamos aqui com um Z-score de 259. Ao passo que no dia 3, por exemplo, estávamos com um Z-score de 2,43. Ou seja,
né? Ele demonstra que o Bitcoin está encarecendo aos poucos. Aqui no dia 5 de abril, nós estávamos com um Z-score de 2,51. E aí ontem, 2,59. Vamos ver, né, como é que ele fecha hoje, às 23h59. E aí ele já vai fazer a totalização e a gente consegue ver quanto que vai fechar o Z-score de hoje. Mais uma probabilidade de fechar acima de 2,6, talvez. Isso mostra que, pouco a pouco, com essa última subida do Bitcoin, ele vai começar a se tornar... cara, mas ele está longe ainda, né, do 3,7. Mas a gente percebe que está começando a encarecer, porque esse Z-score, se eu não me engano, ele é feito pelo o preço do Bitcoin dividido pela capitalização de mercado, alguma coisa assim. Eu preciso dar uma olhada para confirmar essa informação. Eu sempre gosto de olhar aqui também as pessoas que estão segurando o Bitcoin há mais de um ano. E nesse gráfico aqui, há mais de um ano quer dizer 155 dias. E a gente pode perceber que as pessoas estão liquidando mais. Ó, nós tivemos aqui quando o preço estava em 44 mil dólares, nós tínhamos 70% de pessoas que estavam segurando Bitcoin há mais de um ano. Conforme o preço foi subindo, o pessoal foi liquidando, claro, né? No dia 13 de março, se eu não me engano, foi o dia da máxima histórica. A gente tinha quase 68% de pessoas. Aí hoje, ontem na verdade, né? Que o Bitcoin fechou em 69 mil, nós já estamos com 66,2 de pessoas que estão segurando seus Bitcoins há mais de um ano. Ou seja, esse gráfico aqui ele mostra, ele precifica, né, o topo e o fundo em relação ao topo de preço e o fundo de pessoas segurando que tem Bitcoins por mais de um ano, né? E aí nós começamos a observar que estamos caminhando em direção ao fundo. Talvez se o Bitcoin dê mais uma pernada de alta, digamos assim, esse preço, essa porcentagem aqui possa cair mais ainda. Porque tem muitas pessoas que estão esperando o Bitcoin subir só mais um pouco para liquidar um pouco do que tem, né? E aqui, eu acho muito interessante esse gráfico, que é o seguinte. Ele são duas médias móveis, né? A vermelha é uma média móvel considerando o preço do Bitcoin dos últimos 2 anos multiplicado por 5, que é 2 Years Moving Average plus 5, plus 5, não, né? X5. E essa aqui é a que considera o preço normal, né? E é uma média móvel de 2 anos. Sempre que o Bitcoin está abaixo dela, né? É uma região de compra. Acima, você podem perceber aqui que é região de topo. Então, o que demonstra aqui é o seguinte: nós nem em região de topo estamos ainda. Em relação, claro, à média móvel, certo? Então já fizemos topo tal no dia 13 de março. Só que que é o porém? Essa média móvel vermelha, ela está precificando o Bitcoin em 151 mil dólares e 152 centavos. Ou seja, por essa média móvel, esse seria o topo do Bitcoin. Pode ser que nós chegamos nesse topo o ano que vem? Pode ser. Eu acredito que existe essa possibilidade. Principalmente se nós observarmos que nos últimos 3 halvings, salvo engano, o Bitcoin ele teve sua máxima histórica no ano seguinte. Ele teve um rompimento de máxima histórica no ano seguinte. Então, se nós já estamos trabalhando num preço alto, o Bitcoin não está querendo baixar,
e continuarmos trabalhando nessa região, não cairmos mais abaixo de 60, então a possibilidade do Bitcoin bater essa média móvel de 151 mil dólares é possível. É mais palpável. Na verdade, é bem palpável. Porque à medida que as pessoas vão conhecendo Bitcoin, agora tem as ETFs, e a gente sabe que tem aí uns fundos comprando Bitcoin a rodo, que é o Grayscale e a BlackRock. A gente sabe que o Bitcoin não vai ficar dando sopa por tanto tempo assim. E ainda mais que a partir desse halving, né, nós teremos a deflação do Bitcoin, ou seja, né, a sua emissão será cortada pela metade, vai ficar mais difícil de adquirir bitcoins novos, porque a recompensa de mineração agora são só 3 bitcoins por bloco. Né? Então, e isso pode fazer com que dê um grande impacto no preço. E aí essa possibilidade de chegar nessa região. Uma outra coisa que eu gosto de observar também é o gráfico de liquidações do Bitcoin. E aqui a gente pode ver mais ou menos, né, a estimativa, né? E aqui com certeza só os bitcoins que estão em exchange, né? Em relação aqui, né, ao que aconteceu no dia de ontem, né? Nós tivemos aí o pessoal vendendo, né, um volume de venda dentro das exchanges aí, nós podemos ver que tem as principais exchanges do mundo estão listadas, né? E e aí é basicamente a somatória, né? De todas elas para dar a movimentação de ontem. Foram 20,9 milhões em vendas, né, em shorts, e 9,76 milhões em ordens de compra, né? Pessoas comprando. Ou seja, ontem o Bitcoin ele subiu, porém nós vimos que nós tivemos mais ordem de venda, maior movimentação de venda, né, até as 21 horas, do que de compra. Ou seja, isso aqui pode ter sido uma subida artificial e a maior parte desse volume tenha sido, né, empurrando esse candle aqui para baixo. Porque vamos dizer assim, é um volume assim muito, é um disparate de volume muito grande, né? Quase 11 milhões de dólares de diferença, né? Em questão de movimentação. Então, é um volume considerável, principalmente essa disparidade, né? E aqui eu gosto de observar esse mapa de calor de liquidações, né? Só que ele pega só da Binance, mas a gente consegue, a Binance como é uma das maiores corretoras, a gente consegue ter um certo norte. A gente pode observar aqui que são essas cores, né? Quanto mais perto aqui, maior concentração de ordens de liquidação, mais amarelo eles ficam. Ou seja, que são ordens de liquidação? Pessoas que estão posicionadas para venda. Então nós temos aqui uma grande quantidade de pessoas vendendo a 68735, 68844 e um pessoal querendo vender aqui a 70814. Ou seja, são onde estão posicionados o maior volume de ordem de compra. E o que isso significa? Significa que se essas ordens continuarem posicionadas dessa maneira até a hora que o preço atingir as ordens, né? Elas vão empurrar ou vão empurrar o mercado para baixo, se pegarem todas essas ordens, empurra o mercado para baixo, e aqui em cima, se o Bitcoin chegar até
70.814, na hora que ele bater aqui, a gente vai ver aquele recuo que ele dá. Ou seja, a hora que ele bater aqui, ele pega todas as ordens de venda, toda a movimentação de venda e vai dar uma empurrada para baixo. Então, pessoal, em resumo, o que esperamos para essa semana? Certo? Para essa semana, e isso pode acontecer amanhã já, né? Nós esperamos uma possibilidade de rompimento desse triângulo. E aí, o que nós vamos ficar de olho? Bitcoin não pode perder mais aqui, né? Essa região aqui do 69. E ele tem que romper daí, né? Essa região aqui, eu preciso do 71. Então vou até deixar uma. E seria essa região aqui do 71298, certo? Provavelmente ele vai continuar trabalhando dentro desse triângulo, né? Obedecendo, né, esses movimentos. E aí a gente precisa observar, né, durante essa semana. Terça-feira já sai um vídeo, né, ajustando essas análises, ajustando esses estudos. E aí vamos ficar de olho se entra algum movimento maior, tanto de compra quanto de venda. E quem estiver pensando em operar, opere com cuidado, opere. Estamos num movimento, numa região assim delicada, que o preço pode subir fortemente a qualquer momento, e também pode descer de elevador, né? E porque estamos trabalhando aqui em região de topo ainda, e é uma região muito complicada. O IFR está trabalhando aparentemente assim, de forma mostrando um movimento de forma natural, nenhuma manipulação de mercado. Então, vamos ficar de olho aí nesse formatinho de triângulo. E terça-feira sai um vídeo novo atualizando aí os nossos estudos. Qualquer coisa, o meu Twitter é lucasvilasboas, @lucasvilasboas. E conforme vai acontecendo uns movimentos extraordinários, assim, relevantes, eu vou postando lá. E tenho postado algumas coisas aqui também na aba da comunidade, né, aqui no YouTube, certo? Pessoal, agradeço vocês que ficaram até aqui, né, quase 30 minutos de vídeo. Muito obrigado, né? Obrigado a vocês que seguem o canal. Gostaria de pedir que, se você não é inscrito, que se inscrevesse, né? Isso ajuda, né, a gente a atingir a meta aí dos mil inscritos. Curta o vídeo, se você gostou, se essas informações foram úteis para vocês. E compartilhe para as pessoas que vocês querem introduzir nesse mundo, né, das criptomoedas e principalmente do Bitcoin, né? No mais, se quiser doar alguns satoshis aí, nós estamos aceitando, né? No canto superior esquerdo da sua telinha tem aí um QR Code da nossa carteira Wallet of Satoshi. No mais, uma boa semana aí. Terça-feira estamos de volta. Fique com Deus. Falou!